Olá, tudo bem com você? Torcedor do Corinthians, falemos um pouco sobre o que foi essa eliminação do Timão da Copa Sul-Americana. Eu, naturalmente, que entendo que a equipe foi com um time alternativo para o jogo. Mas vamos lá. A equipe do Corinthians perdeu de 6-0 para o Peñarol no agregado, nos dois jogos. É muita coisa. Estamos falando de uma equipe, de um clube e de uma equipe. Sobretudo de um clube que vive uma crise muito grande, o Peñarol. Uma crise muito semelhante ao do Corinthians. Não tem dinheiro para nada o Peñarol. A situação é muito grave. E aí, o que fez a direção do Peñarol? Nós não podemos contratar. A gente precisa fazer alguma coisa aqui. De certa forma, precisamos eliminar aqui alguns jogadores muito caros. Fazer uma pequena barca aqui, portanto. E precisamos apostar na base. O que está fazendo o Corinthians com o Mancini? Apostando na base. A gente tem um time, de um lado, que está levando seus garotos da canteira para o elenco principal. E temos, do outro lado, um time que também está levando os seus garotos da canteira, da categoria de base, para o seu time principal. Ok. Um desses clubes fez uma pequena barca, mandou alguns jogadores ali, que não estava funcionando, mandou embora. Negociou, não renovou o contrato e tudo mais. O outro não fez isso. Continuou a manter aqueles jogadores que não funcionam. De um lado você tem um técnico que tem um entendimento do que é o garoto que surge da canteira e tira o melhor desse jogador, e está tirando o melhor desse jogador. Para vocês terem uma ideia, no começo da temporada havia uma expectativa lá no clube, no Peñarol, de que se a equipe não tomasse cuidado, poderia ter o mesmo destino, por exemplo, do Danúbio. Poderia correr o risco de ser, vejam vocês, rebaixado para a segunda divisão. Este é o cenário do Peñarol. Que não é como o Corinthians no cenário do futebol paulista e brasileiro. Porque aqui a gente tem grandes clubes. Lá no Uruguai, não. A gente tem o Peñarol e tem o Nacional. O resto tudo é clube nanico, com todo respeito, é clube nanico, perto desses gigantes lá do Uruguai. Mesmo assim, no Peñarol, eles tiveram entendimento de que se algo não fosse feito, a equipe correria risco de, inclusive, ser rebaixado para a segunda divisão. Só para vocês terem ideia da crise que ronda o Peñarol. Então, o que a direção fez? Fez essa pequena barca, trouxe um técnico muito interessante, que é o Larriera, para trabalhar a promoção desses garotos, para saber tirar o melhor desses garotos. E isso está funcionando. Do outro lado, a gente tem um Corinthians que não fez essa pequena barca, mandando alguns jogadores desnecessários embora. O elenco é muito que já sempre foi muito grande. Né? Tem ali alguns jogadores que não funcionam, que ganham muito dinheiro. Está subindo muitos garotos da base, está recheando ainda mais, está ficando ainda maior esse elenco, o que dificulta muito o trabalho de um técnico que já é incompetente, né? Tem se mostrado incompetente há um bom tempo. E aí ele vai ter um elenco muito grande para trabalhar também e não está conseguindo trabalhar, não está conseguindo fazer o melhor. Então, primeiro, se o Corinthians vai apostar na base, tem que trazer um técnico que saiba aproveitar os garotos da base, que saiba tirar o melhor dos jogadores, que saiba explorar o máximo da categoria, da capacidade técnica, tática de cada um desses garotos. No entanto, o Corinthians está hoje com um técnico que não dá demonstrações de que tem esse entendimento, que tem essa capacidade de explorar o melhor de cada um dos seus jogadores, inclusive e principalmente dos jogadores que vêm da base corintiana. O Mancini tem demonstrado um técnico. É lamentável, o Corinthians tem muitos erros. A direção do Corinthians errou muito. O presidente do Corinthians atual é um dos responsáveis por esse grande elenco, gigantesco elenco que a equipe tem hoje. Um elenco gigantesco que a gente olha para ele, a gente sabe, a gente olha, a gente entende. A gente fica achando que está precisando de reforço. Isso é só uma imagem, né? Uma imagem muito clara na nossa mente do quanto tudo foi errado, tudo foi montado de forma errada, de quanto as várias contratações feitas foram contratações equivocadas. Ou seja, olhamos hoje para o Corinthians e a gente tem a impressão de que precisa de reforço. Então a gestão do Corinthians é responsável. Esse cara que fez isso virou presidente, ganhou o presente de virar presidente do Corinthians. É um incompetente. É um incompetente. Mas enfim, a questão não é somente ele agora. A questão é o seguinte, é o técnico. A gente não pode ficar falando, veja bem, a gente não pode ficar falando o tempo inteiro que o Andrés era também um dos responsáveis tal, por tudo que está acontecendo, porque o cara agora, o Duílio agora é o presidente. E ele não tem mais o Andrés para protegê-lo. É ele, tá tudo nas costas dele, ele tem que fazer alguma coisa diferente. Ok, da mesma forma, a gente não pode falar também que os erros que foram cometidos pelo Duílio, né, sempre vão, enfim, de certa forma, por causa desses erros, a gente vai desculpar o Mancini pelo que ele está fazendo, por aquilo que ele não está fazendo de bom para
a equipe do Corinthians. E o Mancini está fazendo muita coisa errada. O Mancini escala errado, o Mancini parece que não tem dimensão do que é o Corinthians, não tem dimensão do que é o momento do Corinthians. Parece que ele está completamente perdido em relação aos vários jogadores diferentes que estão à sua disposição no elenco do Corinthians. Ele monta a equipe errada, ele não parece estudar os seus adversários, e é até melhor que a gente imagine que de fato ele não está estudando os seus adversários, porque se ele estiver estudando os seus adversários, ele se mostra ainda mais incompetente, porque o estudo que em tese ele fez do Penharol foi um fracasso, porque dentro de campo a gente via que o Corinthians não sabia como jogava o Penharol, jogou contra esse time aqui em São Paulo, na Neoquímica Arena, mas no jogo de volta parecia que não tinha entendimento do que era a equipe uruguaia. Né? Então é até melhor a gente imaginar que o Mancini não está estudando os seus adversários, porque se estiver estudando a coisa é ainda pior, muito pior. Então não sabe aproveitar o melhor dos seus jogadores. Muitos jogadores da canteira, da categoria de base, né, que está subindo neste momento, corre o risco de ficar queimado. Alguns que são bem interessantes, ali que jogam um futebol legal e tal, estão jogando muito abaixo, está jogando muito abaixo do que deveria jogar. Enfim, o Corinthians, se é para manter realmente essa dinâmica de apostar na garotada, e acho que tem muitos bons jogadores ali, o Corinthians precisa de um técnico que saiba fazer isso. E insistir como assim, neste momento, não é somente um erro grotesco, inclusive, não é um erro grotesco, é uma burrice. É uma grande burrice, porque a gente perde aí, tá perdendo a oportunidade de ter um novo técnico para já ir preparando a equipe para o que pode ser um grande drama do Corinthians na temporada, que é o Brasileirão. O Corinthians corre risco, gente. O Corinthians corre riscos severos no Brasileirão, corre risco de Série B. E não adianta vocês ficarem achando que a coisa é séria quando o time estiver lá nas últimas posições, faltando poucas rodadas. Tem que pensar isso agora, tem que considerar isso agora. A equipe, esqueça essa questão do sucesso no Paulista e tal. O Corinthians corre risco de ser rebaixado para a segunda divisão se nada for feito. O que está sendo feito até agora não é suficiente para mudar o rumo das coisas. E acho que a primeira ação que a gestão corintiana precisa fazer é: Mancini, área, você não tem competência para ser técnico do Corinthians. Você é técnico para time pequeno, né? Médio no máximo, mas não para time do Corinthians. Ou time que tem ali um grande nível de ajuste muito grande e você chega ali para fazer o básico. Mas técnico para construir equipe e fazer com que seu comandante, que vai tirar essa equipe da crise, você não é técnico para isso. Então, vaza Mancini. O que a direção do Corinthians precisa entender hoje é que ela precisa fazer com que Mancini vaze do Parque São Jorge. É isso.